Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Impacto da Lobotomia, Progresso ou um Erro Histórico? Vamos voltar numa época onde não existiam tratamentos efetivos contra os transtornos mentais. Isso era a realidade de milhares de pessoas ao redor do mundo, até que, a partir de 1950, essa realidade começou a mudar. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a história de um senhor fictício, o Senhor João, um senhor de 60 anos de idade que passou boa parte da sua vida internado em vários hospitais psiquiátricos. Esse senhor apresentava sintomas como alucinações, confusão mental e agressividade. Esses sintomas foram cada vez mais recorrentes e intensos ao longo de sua vida. Até que num determinado dia, um psiquiatra novo sugeriu um tratamento experimental. Esse tratamento prometia curar todos os problemas do Senhor João. Mas será mesmo que esse tratamento experimental era tão revolucionário naquela época a ponto de curar todos os problemas do Senhor João? Nós vamos começar a entender a partir de agora o que é a lobotomia. A lobotomia é uma técnica cirúrgica que foi inspirada em experimentos de dois pesquisadores, os pesquisadores Fulton e Jacobson, que em 1935 realizaram uma série de experimentos com macacos rhesus. Esses experimentos removiam ou faziam lesões no lobo frontal. Os resultados desses experimentos mostraram que esses macacos tinham uma diminuição acentuada da agressividade, porém, nesse mesmo experimento, os autores demonstraram que os macacos tinham perdas importantes, como perda das habilidades cognitivas e perda das habilidades sociais. Mas parece que esses dois fatores extremamente importantes foram meio que negligenciados na história da medicina. Com base nesses experimentos e nesses resultados, um neurocirurgião português chamado Antônio Egas Muniz, em 1936, adaptou esses experimentos para a realidade humana. Ele criou uma técnica cirúrgica que ele denominou como leucotomia pré-frontal. Os resultados dessas cirurgias pareciam ser extremamente promissores. Até por isso, no ano de 1949, Antônio Egas Muniz foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Anatomia. Com base na popularidade desses resultados, a técnica cirúrgica de Antônio Egas Muniz foi muito difundida na comunidade médica científica, chegando até os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um outro médico chamado Walter Freeman adaptou melhor essa técnica, produzindo resultados ainda mais satisfatórios. Mas nós precisamos saber agora como que a lobotomia realmente funcionava. Com base na técnica dos experimentos performados com os macacos rhesus, a lobotomia era uma técnica cirúrgica que visava diminuir os transtornos mentais graves, modificando as conexões no cérebro. O médico Antônio Egas Muniz realizou o que nós chamamos de leucotomia pré-frontal com base em um instrumento chamado de leucótomo. Essa técnica cirúrgica era extremamente complexa, necessitava realizar diversos furos na calota craniana do paciente. O paciente necessitava de uma internação grande, além disso, de anestesia geral. Obviamente, essa técnica era extremamente complicada. Foi quando, então, conforme eu já disse, Walter Freeman, nos Estados Unidos, tornou essa técnica mais simples e acessível. Ele adaptou a técnica de Muniz e substituiu os instrumentos que ele utilizava por um outro instrumento que parecia um picador de gelo. Por meio desse picador de gelo, ele inseria a ponta desse instrumento no olho e, gentilmente, com o auxílio de um martelinho, ele batia, quebrava o osso do paciente
introduzia essa ponta desse picador de gelo no cérebro e com isso ele conseguia destruir as conexões sinápticas. Muito bem, essa técnica era muito mais simples, necessitava apenas de anestesia local, um médico bem treinado conseguia realizar o procedimento cirúrgico em aproximadamente 15 minutos. Isso foi um grande alívio para os hospitais psiquiátricos, pois viram o número de pacientes ser reduzido drasticamente. Porém, pessoal, essa técnica cirúrgica controversa apresentou muitos efeitos colaterais extremamente danosos para os pacientes. Os efeitos colaterais dessa técnica eram irreversíveis, uma vez que ocorria a destruição de uma região muito grande do cérebro. Vamos dar uma olhadinha em quais eram os efeitos colaterais danosos para os pacientes. Eram tantos efeitos colaterais que eu selecionei para vocês em blocos. Vamos ver as alterações cognitivas. Após a realização dessa técnica cirúrgica, o paciente apresentava problemas como a diminuição da capacidade de pensamento lógico, dificuldade de memória e comprometimento da criatividade. Um outro bloco seria alterações emocionais. Nesse caso, o paciente apresentava apatia, indiferença emocional, alteração do humor. No outro bloco, mudanças comportamentais. O paciente tinha uma redução da impulsividade, comportamento infantilizado, além de comportamento social inadequado. No outro bloco, efeitos neurológicos, como convulsões, paralisia parcial ou total, perda da função motora e alterações no apetite e também no padrão de sono. Ocorria também efeitos sociais. O paciente apresentava uma grande dependência de terceiros, além de isolamento social. Ocorria também complicações específicas, como infecções. Lembra que nós estamos falando na década de 1930. Nós não tínhamos tanto conhecimento dos antibióticos e de técnicas para diminuir as infecções. Ocorria também hemorragias importantes, que na grande maioria dos casos o médico não conseguia controlar, além de danos irreversíveis na visão. Obviamente, por causa de tantos efeitos colaterais danosos e permanentes, ocorreu o declínio do uso da lobotomia. Mas isso veio seguido de alguns avanços extremamente importantes. Os pacientes, a partir da década de 1950, começaram a ter novas opções de tratamentos, o que revolucionou a psiquiatria. A utilização dos primeiros remédios, chamados de antipsicóticos e antidepressivos, foi exatamente nessa época histórica. Esses remédios prometiam tratar os pacientes de uma maneira menos invasiva, mais controlada e, caso os efeitos colaterais fossem pronunciados, bastava que o médico fizesse uma readequação na dosagem ou até mesmo poderia suspender a utilização desses medicamentos, minimizando a médio e longo prazo os problemas para o paciente. Com base no que eu descrevi para vocês, nessa técnica cirúrgica experimental, que obviamente não havia ética nenhuma, movimentos sociais de direitos civis começaram a ser mais ativos e outras áreas da sociedade, fora da área médica, científica, começaram a discutir diversos tipos de tratamentos. Isso fez com que nascesse nesse momento um embrião do que hoje nós podemos chamar de ética médica. Diversos ramos da sociedade debatiam e analisavam se tais procedimentos poderiam ou não poderiam ser realizados com pacientes humanos. Pessoal, a respeito da lobotomia, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se chegou até aqui, não esqueça, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!